Pessoal, nesse vídeo a gente vai abordar o Instituto do Pedido, com base nos artigos 322 a 329 do CPC. Vamos para o choque. O pedido é um dos requisitos indispensáveis na propositura da petição inicial. Ele também é um elemento da ação, juntamente com as partes e com a causa de pedir. E para que esse pedido seja feito na petição inicial, é necessário que quem o está formulando observe alguns requisitos presentes no Código de Processo Civil. Passarei então a destacar quais os principais pontos presentes do artigo 322 ao 329. Pois bem, o pedido, quando for feito, ele deve ser certo. O que significa a essa expressão ser certo? Bom, quando um pedido é certo, ele vai indicar o bem da vida pretendido. Se esse pedido não permite a identificação do bem da vida pretendido, ele não será um pedido certo e logo não poderá ser acatado. Quando a gente fala em pedido certo, um determinado valor, por exemplo, eu automaticamente incluo implicitamente os juros, as correções monetárias, com base no que diz o artigo 322, parágrafo 1º do CPC. Isso significa dizer que quando eu expresso o meu pedido ao juízo, eu quero o dano moral, eu quero o dano estético, eu quero a restituição do indébito, eu não necessariamente preciso expressar que esse dano moral, esse dano estético, essa repetição de indébito, ela tenha que ser corrigida e acrescida de juros, correção monetária, porque nos termos do 322, parágrafo 1º, esses acessórios que a gente chama, esses consectários judiciais, eles estão inclusos implicitamente no pedido. Então, toda vez que tiver que haver uma atualização de um determinado valor, presume-se a inclusão de juros e de correção monetária, ainda que o autor na petição inicial não tenha expressado isso lá na parte final, onde inclui os pedidos. Quando a gente fala em pedido certo também, não há violação, nos termos do artigo 323, daquelas obrigações de trato sucessivo. O que são obrigações de trato sucessivo? Bom, são prestações que vão se renovar mês a mês. Por exemplo, uma pensão alimentícia, um benefício previdenciário. Vejam, se eu vou cobrar uma pensão alimentícia ou uma aposentadoria no mês de março de 2020 e a ação vai se postergar em abril, maio, junho, enfim, às vezes por um ano, por mais, não é porque na minha petição inicial feita em março eu requeria a aposentadoria ou a pensão alimentícia naquele mês de março que essas prestações que forem vencendo não serão automaticamente englobadas no teu pedido. A isso nós chamamos de obrigação de trato sucessivo. Obrigação de trato sucessivo se renovará mês a mês com base nesse artigo 323. Portanto, o que for vencendo a partir dali, como prestações vincendas, o que foi vencido vai se somando ao pedido principal, ainda que a ação tenha sido feita há 1, 2, 3 anos atrás. Então, é importante salientar que quando a gente fala de obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, ou até mesmo, como eu mencionei antes, a questão
dos juros, da correção monetária, que é um pedido implícito, isso é considerado um pedido certo. O fato de não fazer menção nem à prestação que vai se renovar mês a mês, nem aos juros e à correção monetária, que são indispensáveis para a atualização dos valores, não fere o pedido certo. Pedido certo, identificar o bem da vida pretendido. Muito bem, esse é o pedido certo. E o que mais o pedido deve ser? Nos termos do código, o pedido deve ser, além de certo, determinado. O que é um pedido determinado? É aquele que indica a quantidade postulada. Eu quero tantos livros, eu quero tantos carros, eu quero tantos bens, enfim, eu indico a quantidade postulada, o valor X, a quantidade, enfim. Isso é indicar a quantidade postulada, isso é tornar um pedido determinado. Bom, todavia, nos termos do Código 324, parágrafo 1º, é importante salientar que o código vai autorizar o pedido que seja genérico, com algumas exceções ali previstas. O que é um pedido genérico? É um pedido que é certo, porém ele não é determinado. Ou seja, o autor indica o bem da vida pretendido, mas no momento da ação ele não tem como estabelecer a quantidade. Nesse caso, o pedido será certo, porém indeterminado. Acontece que nos termos do código, somente algumas situações excepcionais autorizarão que o pedido seja certo e indeterminado. Que situações são essas? Bom, essas situações estão previstas nos incisos do artigo 324, parágrafo 1º, e os respectivos incisos. O inciso 1º fala das hipóteses de ações universais. O que são ações universais? É aquela em que é impossível para o autor individuar naquele momento do ajuizamento os bens que integram a universalidade do seu pedido. Então, por exemplo, eu estou pleiteando em juízo uma biblioteca, eu estou pleiteando em juízo uma coleção de obras de arte, um rebanho. Muitas vezes eu não tenho como naquele momento identificar quantos livros tem na biblioteca, quantas cabeças tem no rebanho, quantas obras de arte tem naquela coleção. Isso se chama de ação universal. Nesses casos eu não preciso especificar a quantidade. É a primeira hipótese. A segunda hipótese diz respeito a quando não for possível determinar de modo definitivo as consequências do ato ou do fato ilícito. Por exemplo, houve um acidente, determinada pessoa está no hospital internada decorrente deste acidente e esta pessoa ela entende que determinada pessoa lhe causou este acidente. Um acidente de trânsito, talvez? Enfim, toda vez que nos termos do Código Civil alguém causa dano a outrem, deve repará-lo civilmente. Digamos que essa pessoa está internada, recebendo um tratamento médico, hospitalar, enfim, e quer cobrar da pessoa que ele considera que lhe causou o acidente os valores que ela tem gasto no seu tratamento médico, hospitalar, enfim. Só que, no momento que ela vai entrar com a ação, ela ainda continua em tratamento. E ao continuar em tratamento, ela não tem como naquele momento especificar o valor que ela já gastou ou que ainda vai gastar com o tratamento que vem sendo feito, com as cirurgias realizadas, com a medicação que vai ter que ser feito, enfim. Numa situação como essa, não é possível determinar de modo definitivo as consequências do fato do ato ilícito causado por aquele que lhe causou o acidente.
Logo, numa situação como essa, também o pedido pode ser certo e indeterminado, certo? Então essa é a situação do inciso 2º. E o inciso 3º, ele trata de uma situação, de um ato que deva ser praticado pelo réu. Então, eu não tenho como determinar o valor da condenação quando eu ajuizo a ação, porque para eu aferir esse valor da condenação, o réu deve praticar algum ato que ele deveria praticar e até então não praticou. A doutrina traz como exemplo clássico nessas situações as ações de prestação de contas, em que somente se conseguirá saber o saldo do autor depois que o réu prestar contas. Logo, o réu presta contas e o autor exatamente saberá o bem, a quantidade do bem da vida pretendido. Então, essas são as 3 situações em que o bem da vida, o pedido pode ser certo, porém ele é indeterminado. Um destaque que se dá também ali no parágrafo 2º desse mesmo artigo 324 e que será visualizado no momento oportuno, é que essa mesma regra de possibilidade de fazer um pedido indeterminado se aplica a uma coisa chamada reconvenção. A reconvenção é uma forma de que o réu tem de contra-atacar aquilo que o autor está falando na petição inicial. Quando que o réu vai poder fazer isso? Quando chegar o seu momento de se manifestar nos autos, depois de ser citado e aberto o prazo em que ele também vai poder contestar a ação do autor. No momento oportuno, vamos abordar a reconvenção, porém é importante colocar que toda vez que o réu for fazer a reconvenção, ele deve observar as mesmas regras atinentes ao pedido certo e determinado. Pois bem, cientes de que o pedido deve ser certo e determinado, passamos agora a analisar a possibilidade de cumular os pedidos. É possível ao autor cumular mais de um pedido na petição inicial? Sim, é possível, desde que observado alguns requisitos previstos na norma, principalmente no artigo 327. E é a partir desse artigo 327 que a gente vai elucidar as formas, né, de cumulação de pedidos. A doutrina ela estabelece 2 formas de cumulação de pedidos. Tem a cumulação própria e a cumulação imprópria. Primeiramente, a gente vai focar nos tipos de cumulação própria de pedidos. E a doutrina separa essa cumulação própria em 2 tipos. Tem a acumulação própria simples, ou sucessiva. Então partimos da acumulação própria. A acumulação própria nós vamos dividir em acumulação própria simples ou acumulação própria sucessiva. Qual é a regra geral que se aplica a ambos os tipos de acumulação própria, simples ou sucessiva? É que quando eu fazer uma acumulação própria simples ou sucessiva, todos os pedidos formulados poderão ser julgados procedentes. Guardem essa informação. Todos os pedidos formulados poderão ser julgados procedentes. Então, isso é o que vai definir a acumulação própria, seja ela simples, seja ela sucessiva. A diferença que reside aqui é entre uma acumulação própria simples de uma acumulação própria sucessiva. Quando identificamos uma acumulação própria simples? Bom, na acumulação própria simples, o autor formulará vários pedidos e vai requerer que todos esses pedidos sejam acolhidos pelo magistrado. E aí, o magistrado, por se tratar de pedidos autônomos, poderá julgá-los todos ou procedentes ou improcedentes, porque um não depende do outro. Guarde essa informação. Acumulação própria simples, um pedido não depende do outro. Então,
imaginemos que o autor entre com a ação requerendo um dano moral, um dano estético e um dano material. O juiz ele pode julgar todos eles procedentes, pode julgar todos esses danos improcedentes, como pode julgar um procedente, outro improcedente. E assim eles são autônomos. Por isso a gente diz que essa acumulação é uma acumulação própria simples, diferente da acumulação própria sucessiva. O que define a acumulação própria sucessiva? Na acumulação própria sucessiva, o autor formula mais de um pedido, igualmente, em relação ao mesmo réu, naturalmente, e quer o êxito em todos. Agora, quando se tratar de uma acumulação própria sucessiva, o segundo pleito do autor só será analisado se o primeiro for procedente. Como assim? Curtem um exemplo. Autor entra com uma ação requerendo um reconhecimento de paternidade cumulado com um pedido de herança. Essa pessoa quer se habilitar numa suposta herança. Para que ela possa, esse pedido seja analisado, o pedido de herança, primeiro ela tem que ter reconhecida a sua paternidade. Vejam, reconhecimento de paternidade cumulado com pedido de herança. Se o reconhecimento de paternidade for julgado improcedente, o segundo pleito cai por terra, não será sequer analisado. Portanto, para que seja analisado o pedido de herança, o primeiro pleito, o reconhecimento de paternidade, tem que ser efetivamente reconhecido. Da mesma forma, poderíamos utilizar a questão da pensão alimentícia. Só vai haver análise da pensão alimentícia se o primeiro pleito do reconhecimento de paternidade for acolhido. Se ele não for acolhido, essa análise da pensão alimentícia fica comprometida. Um outro exemplo de cumulação sucessiva. O autor faz uma ação pedindo uma rescisão do contrato cumulado com uma indenização por atraso na obra, vamos supor. Veja, essa indenização só vai ser analisada, por ser o segundo pleito, se o juiz acolher a primeira da rescisão. Então, se o juiz acolher o pedido de rescisão, o segundo pleito da indenização vai ser analisado pelo magistrado. Caso a rescisão não seja acolhida, não será analisada a indenização. Por isso, nesses casos, a gente tem uma acumulação própria sucessiva, porque diferente da acumulação própria simples, um pedido depende do outro, certo? Então essa é a acumulação própria, seja simples, seja sucessiva. A doutrina também vai apresentar um outro tipo de acumulação. É a acumulação imprópria. Como se trata essa acumulação imprópria? Bom, inicialmente cumpre destacar que a acumulação imprópria ela está estampada nos artigos 325 e 326 do Código. O artigo 325 analisa uma acumulação alternativa e o artigo 326 analisa uma acumulação chamada de eventual ou subsidiária. Muito bem, o que define essas cumulações? Bom, quando falarmos em cumulação imprópria, isso significa dizer que eu vou sempre requerer mais de um pedido ao juiz, será formulado mais de um pedido. E, por se tratar de uma acumulação imprópria, o juiz estará impedido de reconhecer ao mesmo tempo procedentes ambos os pedidos. Guardem essa informação. Quando se tratar de uma acumulação imprópria, o juiz está impedido de analisar ao mesmo tempo, de forma procedente, ambos os pedidos formulados pelo autor. Por isso, o artigo 325 e o artigo 326 tratam dessa acumulação alternativa e acumulação eventual ou subsidiária.
A questão é distinguir uma da outra. Vejam só, na acumulação alternativa do 325, o autor formulará mais de um pedido e, pela natureza da obrigação, o réu, o devedor, poderá cumprir essa obrigação de um modo ou de outro. O que vai caracterizar esse pedido alternativo, essa acumulação imprópria alternativa, é exatamente a conjunção ou. O réu poderá cumprir a obrigação de um modo ou de outro. Eu quero que o réu pinte a obra que eu lhe paguei para que ele pinte. Eu contratei-o para pintar um quadro de uma Mona Lisa para mim. E passou o prazo estabelecido e o réu não pintou a minha Mona Lisa. Então eu entro com uma ação de obrigação para que o réu pinte a Mona Lisa. Mas eu digo para o... Mas eu coloco uma situação alternativa. Se o réu não quiser pintar a Mona Lisa, ele que devolva o dinheiro antecipado para que fosse pintada a obra. Então é uma acumulação alternativa. Veja, o réu terá uma opção, uma escolha. Ou ele pintará a obra de arte, ou devolverá o dinheiro investido. Por isso que a gente chama essa acumulação de uma acumulação alternativa. E por isso que ela é imprópria, porque o juiz não vai poder acatar as duas situações. Ou pinta a obra ou devolve o dinheiro. E nunca pinte a obra e devolve o dinheiro. Por isso é uma acumulação alternativa. Na acumulação eventual ou subsidiária, obviamente ela se assemelha à alternativa, porque também estamos abordando uma acumulação imprópria, ou seja, o juiz não vai poder nunca acolher os dois pedidos ao mesmo tempo procedentes, porém a diferença circunstancial aqui é que o autor manifestará sempre preferência. Então, vejam só, esse pedido ele é sempre caracterizado pela expressão "se Vossa Excelência assim entender". Eu manifesto preferência por um pedido. Se Vossa Excelência assim não entender, eu quero aquele outro pedido. Mas se Vossa Excelência assim não entender, eu quero aquilo outro. Vejam, eu estou entrando com uma ação requerendo um carro do autor. Mas se Vossa Excelência entender que não é o caso de um carro, então que seja uma moto. Ah, mas se Vossa Excelência entender que não é o caso de uma moto, que seja uma bicicleta. Ah, mas se Vossa Excelência entender que não é o caso de uma bicicleta, então um skate. Ah, mas se Vossa Excelência entender que não é o caso de um skate, que seja um pedalinho, que seja uma patinete. Notem que quando eu manifesto preferência, geralmente o que vem primeiro é aquilo que é de maior valor. Então eu estou identificando ao magistrado qual é a minha preferência. Óbvio, se o juiz acatar, ele vai acolher aquilo que eu estou manifestando preferência. Mas se não acatar aquilo que eu esteja manifestando preferência primeiro, então que acate aquilo que eu estou manifestando preferência de forma segunda, ou terceira, ou quarta. Por isso, nesses casos, nós estamos abordando uma acumulação eventual ou subsidiária. Diferente da acumulação alternativa, em que eu caracterizo aquela expressão ou, e eu dou a opção de ser de um modo ou de outro, aqui na eventual ou subsidiária eu manifesto preferência. E geralmente essa preferência é aquilo que for de maior valor nos termos do artigo 326. Então essa é a acumulação imprópria que impede que o magistrado analise todos os pedidos feitos pelo autor ao mesmo tempo de forma procedente, seja ele uma acumulação imprópria alternativa, seja ela uma acumulação imprópria eventual ou subsidiária. Para fechar o instituto do pedido, destaco ainda o artigo 329, que trata de uma coisa chamada estabilização da demanda. O que significa isso? Significa o seguinte,
que o autor, quando entra com a petição inicial, ele ainda, aquela petição inicial, ela não é imutável em relação aos pedidos feitos. Isso quer dizer que o autor poderá aditar ou alterar o seu pedido respeitado o ato processual em que se encontra o processo. Como assim? Vejam, se o autor entrar com a petição inicial e querer aditar ou alterar o pedido e o réu não foi citado ainda, ele pode fazer isso como ele bem entender, quantas vezes ele quiser, desde que o réu não tenha sido citado. Se o réu já foi citado e ele ainda tiver a intenção de aditar ou alterar o pedido, ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso ainda, desde que haja o consentimento do réu. Então vejam, uma vez citado o réu, o autor só vai poder aditar ou alterar o pedido desde que haja o consentimento do réu. Não havendo consentimento do réu, não vai poder haver essa adição, essa alteração do pedido. E ainda que haja a autorização do réu, o consentimento do réu, isso só poderá ser feito até um ato processual chamado de saneamento, que iremos abordar numa aula oportuna. A fase de saneamento é a fase que vai dividir o processo para a fase instrutória, para a última fase do processo, que é a de produção de outras provas. Se chegar nessa fase processual, ocorre uma coisa chamada estabilização da demanda. Isso significa dizer que, em havendo a estabilização da demanda, o autor não vai mais poder alterar ou aditar o pedido, ainda que haja o consentimento do réu. Por hoje é isso, pessoal, em relação ao pedido. Até a próxima.